Se você já assistiu Magnum no Disney Plus, percebeu que é uma comédia que tira sarro de Hollywood e foca naquela amizade engraçada com o Trevor Slattery. Mas o que você não sabe é que essa série quase foi jogada no lixo para sempre só para a Disney economizar dinheiro de imposto. Faltou muito pouco para ela nunca ser lançada. Os planos originais envolviam um final completamente diferente, uma série solo separada para o Trevor e conexões com o Visão que foram repensadas. Hoje, vamos revelar como Magnum escapou da guilhotina da Disney e qual era o final conceitual que foi filmado, mas foi trocado pela ação. E se você curte o conteúdo do Nerdia e quer dar aquela força pro canal continuar crescendo, dá uma olhada nesses produtos aqui embaixo do vídeo. Tem camisetas e action figures que separamos para você. E se você quiser ainda apoiar mais, entra pro Clube Nerdia. Por só R$ 3,99 por mês, você ganha destaque nos comentários e ajuda a gente não ser demitido pelo Kevin Feige. O imposto de renda. A história mais inacreditável dos bastidores é que a série do Magnum quase foi jogada no lixo para sempre, do mesmo jeito que a Warner fez com aquele filme da Batgirl. Sabe quando você ouve falar dos filmes prontos que nunca foram lançados? Pois é, durante a greve de Hollywood em 2023, a produção teve que parar na metade. Nessa época, a Disney estava desesperada para cortar gastos, e os chefões tiveram uma ideia brilhante: transformar a série no que eles chamam de dedução fiscal. E aí, explicando pra você, falando em português claro, a Disney pegaria tudo que já filmou, jogaria no lixo e diria para o governo: olha, tivemos um prejuízo enorme aqui e esse projeto não vale nada. Com isso, eles ganhariam um descontão milionário no imposto de renda. O plano da empresa era matar o projeto silenciosamente para economizar dinheiro. Foi o diretor e os produtores que tiveram que brigar feio com os executivos, argumentando que a série era especial demais para ser destruída. Se eles não tivessem insistido tanto, Magnum hoje seria uma lenda urbana, um arquivo deletado num computador da Disney que ninguém nunca iria assistir. Teatro versus Fuga da Prisão. O episódio 8 termina com Simon Williams invadindo a prisão para resgatar Trevor Slattery, colocando a sua carreira e liberdade em risco. É um final heróico e cheio de ação, mas o roteiro original tinha um desfecho muito mais cabeça. Andrew Guest revelou à Entertainment Weekly que o final planejado não tinha invasão nenhuma. No plano original, a série terminaria com Simon e Trevor em um pequeno teatro, encenando uma peça escrita pelo próprio Trevor, que seria horrível, mas Simon faria ficar boa. A cena final mostraria os dois atuando, e no auge da emoção, eles começariam a levitar do palco juntos, provando que a arte os elevou. Era tipo um final metafórico, mas sem explosões. A Marvel e os criadores mudaram isso porque sentiram que o público precisava de um ato de sacrifício de verdade e não apenas um simbólico. O voo da prisão foi criado para dar aos fãs a dose de heroísmo que o voo do teatro não entregaria. A série solo do Trevor. Você amou a dinâmica entre Simon e Trevor? Pois saiba que, originalmente, eles nem estariam na mesma série. Destin Daniel Cretton revelou que após Shang-Chi, ele propôs à Marvel uma série solo do Trevor Slattery. A ideia era uma comédia focada apenas no Trevor, tentando voltar para Hollywood após ser perdoado pelos crimes de Mandarim. Ao mesmo tempo, a Marvel estava desenvolvendo Magnum como uma sátira de Hollywood separada. Foi aí que o produtor Jonathan Schwartz que olhou os dois projetos e disse: eles são a mesma história. O plano original de ter duas séries de comédia foi fundido em uma só. Isso explica porque o Trevor tem tanto tempo de tela quanto o protagonista Simon. Ele não é um coadjuvante, ele é o protagonista de uma série que foi absorvida pelo roteiro de Magnum. A conexão com Vision Quest. Desde o anúncio, rumores fortes de insiders como Deadline e a Variety ligavam Magnum diretamente ao projeto Vision Quest, a série do Visão Branco que ainda vai lançar. Nos quadrinhos, os padrões cerebrais do Magnum são usados para criar o Visão. A ideia original era mostrar logo de cara que o Simon e o Visão têm uma ligação direta. O objetivo era usar essa história já para deixar o público preparado para a série do Visão Branco, que sai agora em 2026. Mas o que vimos na tela foi bem diferente. A série ficou fechadinha no canto dela, sem referências ao Visão ou aos Vingadores. Parece que durante as refilmagens, a Marvel decidiu cortar esses laços para não confundir quem não acompanha tudo. O resultado, o Simon da série é só um ator que ganhou poderes, e não o molde para o cérebro do robô Visão. Pelo menos, não por enquanto. O Magnum original. Muito antes de Yaya assumir o papel, o Magnum quase apareceu no MCU com o rosto do Nathan Fillion, o ator da série Castle. O diretor James Gunn chegou a criar pôsteres falsos para Guardiões da Galáxia 2, onde o Simon apareceria como um ator famoso estrelando filmes, inclusive um filme sobre a biografia do Tony Stark. A ideia era oficializar Nathan Fillion como um herói ali mesmo, mas essas cenas foram cortadas e o personagem ficou na geladeira por anos.
Muita gente achou que ele voltaria para a série, mas a Marvel preferiu começar do zero com o Yaya, buscando um ator com um estilo mais físico e dramático, bem diferente da comédia pura que seria com o Nathan. O Zombie! O caso do vilão ceifador, irmão do Simon, é o maior exemplo de como essa série mudou da água para o vinho durante a produção. Nos planos originais e nas artes conceituais que vazaram, a Marvel ia mergulhar de cabeça no terror. O personagem seria fiel aos quadrinhos, ressuscitado por necromancia e magia voodoo, com um visual grotesco de zumbi morto-vivo que flertava com o horror. A história também seguiria aquele roteiro clássico de blockbuster de ação, com o herói lutando contra o vilão pelo controle da empresa da família, uma fórmula que a gente já viu 1000 vezes no MCU. Mas a direção decidiu jogar essa ideia fora porque eles perceberam que colocar um monstro mágico e podre no meio de uma comédia sobre bastidores de Hollywood ia deixar o público maluco. O resultado foi cortar todo esse visual místico e o visual do zumbi em favor de uma abordagem realista. A supervilania deu um lugar a um drama familiar tóxico e melancólico. Basicamente, eles sacrificaram um filme de ação genérico para criar um estudo de personagem que parece mais cinema indie do que uma série padrão da Marvel. O traje! Uma das maiores dúvidas dos fãs era como eles vão adaptar aqueles trajes horríveis dos anos 70. O plano original da série foi genial, transformar os piores uniformes dos quadrinhos em figurinos do filme fictício dentro da série. Se você achou aquele traje vermelho e verde com um jetpack amarelo ridículo, saiba que foi proposital. Ele é uma réplica exata do traje que o Magnum usou na revista Vingadores da Costa Oeste de 1986, que é considerado um dos piores designs da história da Marvel. A ideia era usar esse visual cafona para mostrar que o filme que eles estavam gravando era ruim. Mas o verdadeiro plano original para o herói, guardado as 7 chaves para o final, era o traje preto e vermelho com o W no peito. Diferente dos primeiros rascunhos que tentavam modernizar demais com armaduras táticas, a direção optou por um visual mais atleta olímpico, com tecidos que relembram roupa de mergulho ou academia, para homenagear a fase em que Simon era um dublê e ator, e não um soldado. O toque final, a jaqueta vermelha que ele usa casualmente em vários episódios, não é aleatória, é uma referência direta ao Safari Jacket, o visual mais icônico e polêmico que ele usou nos anos 70, provando que a moda dele sempre foi questionável, mas estilosa. E por sinal, alguém aí mais reparou ou acha também que tudo parece meio The Weeknd? Participações! Se você achou que a série teve poucas participações de famosos, sabia que o plano original era muito mais caótico? A meta era ter celebridades reais aparecendo em quase todos os episódios, mas com uma pegadinha. Elas interpretariam versões terríveis, tóxicas e arrogantes de si mesmas. Um dos cortes mais dolorosos foi o do lendário cineasta Werner Herzog. Para quem não conhece, ele é um diretor alemão super intelectual e sério. Outro nome que estava praticamente certo era Joss Gad, famoso por fazer a voz de Olaf em Frozen, que interpretaria uma versão completamente babaca dele mesmo. Infelizmente, a realidade de produção falou mais alto. Conciliar a agenda de tanta estrela e pagar esses cachês explodiu o orçamento. No fim, essa chuva de participações foi cancelada e o que sobrou foram participações pontuais, como a do Joey Pantoliano. Feiticeira Escarlate! Por fim, vamos falar da maior oportunidade perdida dessa série, a origem dos poderes do Magnum. Na série, a origem dos poderes de Simon Williams difere dos quadrinhos, e não é explicitamente explicada, deixando em aberto se ele é um mutante ou se os desenvolveu de outra forma. Mas o plano original que foi vazado e teorizado por insiders durante meses era muito mais ambicioso e conectava Simon diretamente à Feiticeira Escarlate. A ideia original era que Simon Williams não seria apenas um ator qualquer, mas sim um ex-morador de Westview, a cidade que a Wanda sequestrou na série de WandaVision. A teoria era perfeita, ele teria sido uma das vítimas que ficaram presas dentro do Rex, aquele domo de magia vermelha. Enquanto a maioria das pessoas só ficou traumatizada, o corpo do Simon teria reagido àquela quantidade absurda de magia do caos e radiação, sofrendo um tipo de mutação. Ou seja, os poderes de energia iônica dele seriam na verdade um efeito colateral da magia da Wanda. Isso teria sido genial porque resolveria o maior problema da adaptação, a relação com o Visão. Nos quadrinhos, o Visão só existe porque usa as ondas cerebrais do Simon. Eles são tecnicamente irmãos. No MCU, se ambos tivessem sido criados ou transformados pela magia da Wanda, eles teriam essa conexão de irmãos mágicos instantânea. Mas a Marvel jogou essa ideia no lixo. E por quê? Provavelmente para não depender da Elizabeth Olsen, que estava dando um tempo da Marvel, e também para não obrigar o público novo a assistir uma série de 5 anos atrás para entender essa nova.
Então, eles cortaram o cordão umbilical com a Feiticeira Escarlate. Isso significa que, muito provavelmente, nunca veremos o lendário triângulo amoroso dos quadrinhos entre Wanda, Visão e Magnum. Foi uma escolha segura, mas que matou um dos dramas mais interessantes que o futuro do MCU poderia ter.